Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês acerca de bullying, perseguição, o que que é bullying, o que que não é. Eu estou aproveitando um ensaio aqui porque eu fiz uma, eu tentei fazer uma dinâmica numa das salas que eu dou aula hoje, né, que eu dou aula nas escolas, para tratar sobre o tema. E assim, a gente é professor de língua portuguesa, eu tô como professor de língua portuguesa, mas atualmente dentro da rede estadual a gente trabalha vários assuntos, né, vários temas e tal. Isso é bem legal. Não que eles não fossem trabalhados antes, mas existe uma ênfase maior, um foco. E, é claro, hoje se fala muito sobre bullying. Então, eu vou estar falando sobre isso, mas peço que se inscreva no canal, assine as notificações, se o vídeo não ficar chato demais, é claro, né? E compartilha com os amigos e deixe seu comentário. Então vamos falar sobre isso. Uma coisa que eu acho muito interessante na escola atualmente, é que eles têm muita preocupação com isso. Por quê? Quando a gente olha para as taxas de suicídio entre os jovens, ela aumentou demais. Isso é um fator devido ao uso excessivo de celular e rede social, por exemplo, né? O uso de rede social tem feito isso, né? Ele traz muita informação para a cabeça do jovem e muita informação inútil, claro, né? São poucos que usam com inteligência isso, mas também existe a questão da perseguição. Por quê? Na nossa época, papo de velho, tá, gente? Estamos falando de papo de velho, agora é papo de tiozão aqui. Na nossa época, o cara te zoava, você zoava de volta e a gente resolvia na saída, né? Na pior das hipóteses, a gente resolvia na saída. E tá tudo certo, era outros tempos, né? É coisa assim que a molecada hoje não consegue nem imaginar. Se eu falar isso, eles não, eles vivem uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Então, por exemplo, o cara zoava você na escola, você chegava em casa e tá tudo bem. Você ia pra igreja, tá tudo bem. Você não via mais o cidadão. Acabou a escola. Cara, quantos conhecidos meus eu conheci, acabou a escola, nunca mais vi. Claro, eu também saí da cidade e tal, mas nunca mais vi. Mesmo em Maringá, Paraná, que eu estudei um ano lá, formei, tipo, estudei com pelo menos 60 pessoas diferentes, eu, 2 salas, 2 turmas, e assim, dessas 60 pessoas, cara, só 2 ou 3 que eu via constantemente. O resto, meu amigo, esquece. Cada um seguiu sua vida. Uma menina só fui conhecer ela uns 5 anos depois na igreja e tal. Descobri que ela era da igreja que eu tinha me convertido e tal, e ela nem aparecia naquela igreja, porque ia para as outras e tal, e não, tudo certo. Então, assim, morreu ali. Acabou a escola e morreu ali. Só que uma coisa é interessante, porque assim, tem uma frase que diz que a internet não perdoa. E como assim a internet não perdoa? Uma coisa que você joga na internet não vai ser mais apagada. Então, pensa bem, um jovem que ele é zoado na escola. E isso passa para a rede social, para o Instagram, porque a molecada hoje não usa mais Facebook, para o Instagram, para o Facebook, para outras redes. E aí o que acontece? Esse jovem ele começa a sofrer pressão em todo lugar que ele vai, porque todo lugar que ele vai tem alguém vendo o comentário dele, tem alguém comentando, ele abre a rede social dele para, né, e aí, cara, isso piora. Então esse é um dos fatores com que isso é tratado hoje, né? Que esse tema é tratado hoje. Eu trazer uma outra informação que é muito, acho que é bem interessante, talvez seja relevante. Por exemplo, hoje os jovens, até, apesar que tem uma estatística que os jovens estão, não, que do problema de drogas e de AIDS. É pouco falado isso hoje em escolas, é pouco falado isso na mídia. Desculpa, não nas escolas, na mídia. E quando a gente era moleque, isso era falado demais, né? Devido aos anos 80, os anos 90, início dos anos 2000. Só que me parece que isso não é mais comentado pela mídia. Não é mais comentado, né? O problema disso, né? E hoje o problema passou a ser o bullying, né? É igual era o Rottweiler, depois virou o Pitbull, agora eu não sei que raio de cachorro tá é o mais violento hoje, que ninguém pode ter, não sei qual que é. Também não acompanho, né? Tenho meus 2 vira-latas aqui, tá tudo certo. Entende? Então, o problema do, do, da questão do jovem hoje, da realidade que ele enfrenta, do bullying, é essa. É claro que
eu entendo, e eu entendo que, assim, por exemplo, tem aquela brincadeira que às vezes ela é de mau gosto. O cara fez uma brincadeira, foi uma brincadeira de mau gosto, uma coisa pontual. E tem aquela que é insistência, insistência, insistente, 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 insistente. Aí passa a ser bullying. E aí eu usei 2 histórias. Dessas 2 histórias, uma me impactou demais, que foi a desse jovem aqui, Montemor, Campinas e região, né. Esse adolescente ele é detido após atentado terrorista com bomba caseira em escola em Montemor. Ele usava uma suástica. E tá aqui e tal, Montemor, tal, um adolescente de 17 anos. O rapaz é ex-aluno, cerca de 300 estudantes de 12 a 15 anos estudam no prédio na manhã. Tá, ninguém ficou ferido, ele foi detido, isso em 2023, né. Quando estava no 5º ano do ensino fundamental, então quer dizer, 3 anos, isso foi em 2023, então 3 anos, então em 2020 ele parou de estudar, e beleza. E aí tudo bem, é mais ou menos isso, tá, essa é a informação. E quando eu vi essa notícia em 2023, eu me lembro muito bem da tristeza que eu senti por ele, da tristeza que eu senti por esse jovem. Você fala assim: "Mas por que, professor Adolfo?" Quem não foi zoado na escola, bicho? Como eu disse, os anos 2000 era um zoava daqui, outro zoava de lá e a gente se resolvia na saída. Tudo bem. Mas, como eu disse, alguns superam. Isso numa turma, Foi 2 turmas que eu comentei isso hoje. Alguns superam isso, fica no passado. Outros, nem tanto, outros não conseguem superar, devido ao fator rede social. E aí, às vezes, essa pessoa ela toma um caminho diferente. Um jovem com 13 anos de idade, 12 anos de idade, deixa a escola, se isola e 3 anos depois ele tenta isso. Eu olho para esse jovem e falo: "Cara", e agora imagina, com 17 anos de idade preso, hoje é 2025, 2 anos depois ele está com 19 anos de idade, era para ele estar fazendo faculdade, era para ele estar trabalhando, era para ele estar, né, fazendo qualquer coisa. Não, ele está preso. Por quê? Por quê? Porque um dia ele foi perseguido na escola. Porque um dia ele foi perseguido na escola. Porque um dia ele sofreu bullying, né. Imagina, é é muito triste isso. E inclusive eu até falei para os alunos: "Olha, eu tento tomar cuidado, eu estou aprendendo como professor, né, porque como pedreiro eu falava o que eu queria e estava tudo certo. Mas hoje como professor eu estou aprendendo a pesar minhas palavras, na marra, mas estou aprendendo. E eu fico com medo de dizer algo para o aluno. Eu fico com medo de dizer algo, assim, que faça ele odiar a língua portuguesa como eu odiei a língua portuguesa o tempo todo. Algo que faça o sei lá, o jovem sair da escola, alguma coisa assim, porque a gera e assim, não é a geração é mais fraca, é uma preocupação real que a gente tem, não por questões, mas eu estou tendo como professor. Porque a minha função dentro de uma sala de aula é fazer o aluno gostar de estudar, é trazer conhecimento. Essa é a minha função. Essa é minha função. Inclusive, por exemplo, hoje eu tive uma experiência super legal. Cheguei de manhã cedo, coloquei a coloquei os equipamentos para poder preparar a aula. O aluno de uma outra sala veio me cumprimentar, falei: "E aí, professor, beleza e tal?" E eu fiquei super feliz, porque é alguém que gosta da abordagem que eu tenho para apresentar conhecimento, né. Porque às vezes a gente também se sente desanimado, chega na sala de aula, olha, vê molecada, não tão errado em querer conversar, em querer bater papo, não tão errado, não vou dizer que tão não, cara, isso às vezes é mais legal do que ouvir um velho chato falando sobre língua portuguesa, sobre o uso de vírgula, sobre concordância nominal, sobre concordância verbal. O cara apresenta uma imagem lá e fala que você tem que analisar criticamente. Cara, é uma chatice, é porre, velho. É porre, cara.
Qual que é a diferença entre o verbo falaram e falarão? Ah, usa tudo igual e tá tudo certo, né. Tipo, os ca tipo, o jovem ele pensa dessa forma, e inclusive isso é devido ao excesso de hormônio, à construção hormonal, tá tranquilo. Mas a minha função é levar conhecimento. E quando a gente consegue atingir um ou outro, a gente ganha o dia, né. Assim como também eu trombo com outros jovens que não estão nem aí com a paçoca, e eu não posso fazer. O que que eu posso fazer? Sei lá, o moleque me entregar alguma coisa e dar nota. Se não me entregar nada é zero, né. É isso. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É triste, mas não tem o que fazer, né. Então, aí a gente volta na questão do bullying, né, pra concluir, porque o tema do vídeo é bullying. Então, eu tenho medo de, por exemplo, por uma questão pessoal, sei lá, algum psicólogo pode tentar tratar, né, não vai conseguir, mas algum drama de a gente fazer com que esse jovem desista, sendo que às vezes, inclusive minha esposa estava comentando sobre o presidente da França, e porque deixa quieto, mas, por exemplo, às vezes eu estou olhando para um futuro governador do estado de São Paulo, um futuro presidente, um futuro alguma coisa, um grande médico, eu estou olhando, eu piso o pé na sala de aula, eu vejo que tem pessoas com esse potencial. Porque se eu não acredito, no dia que eu pisar um pé na sala de aula e não acreditar mais nisso, eu tenho que desistir de ser professor. Então, o meu medo é por causa disso, né, de fazer com que esse aluno odeie o estudo simplesmente por culpa minha. Odiar a matéria porque ele odeia a matéria, tá tudo certo, aí não é comigo. Mas mas eu fazer um aluno, assim como já aconteceu de alunos falarem pra mim que eu odeio tal matéria, e eu falo: "Cara, não tem como você odiar essa matéria". O cara fala: "Eu não gosto dessa matéria, por causa do professor". Isso aí acontece, mas É, já em outras escolas que eu trabalhei no passado, principalmente como professor substituto, né. Então, essa é uma preocupação que eu tenho como professor. Mas no tocante ao bullying é isso, porque eu olhei e falo: "Cara, ó, esse jovem hoje tem 19 anos de idade, com certeza está preso, quando ele devia estar construindo a vida dele, iniciando, sei lá, cavando um buraco, trabalhando de servente de pedreiro, cavando um buraco, trabalhando no mercado, trabalhando numa empresa, aprendendo a soldar, sei lá, velho, fazendo, sei lá, fazendo faculdade de qualquer coisa". Não, o jovem está preso, porque no passado ele não conseguiu lidar com as brincadeirinhas, com as piadinhas de mau gosto. Entende? Isso me dói muito. Isso me dói muito. Não conheço o jovem, não tenho o rosto dele aqui, não sei o nome dele. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas eu fico triste por esse jovem que, né, vai começar tarde a vida, então, né, e como eu disse, teve um exercício que eu fiz lá, deles amassarem uma folha de papel. Quando você desamassa, você pode até conseguir desamassar e usar a folha, mas ela sempre vai estar marcada. Então as marcas que esse jovem vai carregar para o resto da vida dele, estamos falando de uma vida, para o resto da vida dele, não tem mais. Assim, ele tem conserto. Pode ser que é um jovem que tem conserto. Ele vai crescer, vai maturar, né? Ele consegue se colocar no lugar possivelmente, mas ele sempre vai carregar essa história. Ah lá, entendeu? E isso me entristece, sabe? Porque a gente às vezes toma algumas decisões na vida que não são muito boas. E elas nos seguem pelo resto. É, é isso. Um abraço. A dor foi clara à disposição e fui.